Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a terceira parte das apresentações do projeto Consciência Social Brasileira, direcionada ao presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, à sua equipe e a toda a população. Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho referente às perspectivas sociais, que são imprescindíveis para que a gente consiga realizar essa transformação social no Brasil. Então, nós vamos recapitular as 12 perspectivas e daremos continuidade, a seguir daremos continuidade a partir do ponto onde paramos no vídeo anterior. A perspectiva social número 1 é uma reflexão imprescindível sobre a vida e a morte. PS2, reflexão sobre o bem e o mal. PS3, reflexão imprescindível sobre o mundo material e o mundo abstrato. Perspectiva social número 4, organismo social. Perspectiva social número 5, a felicidade na era contemporânea. Perspectiva social número 6, perspectiva social da casa. PS7, perspectiva social da família. PS8, perspectiva social da escola. PS9, perspectiva social da fábrica. PS10, erradicação da pobreza. PS11, perspectiva social da empresa. PS12 são as celebrações. No vídeo anterior nós paramos na perspectiva social número 8. Então nós daremos continuidade a partir desse ponto. Para nós realizarmos uma transformação social, é imprescindível que haja uma expansão coletiva do intelecto das pessoas, a parte intelectual. No Brasil, existe uma discrepância muito grande nos níveis de conhecimento em todas as classes sociais. As pessoas da classe média baixa, elas têm menos recursos para ter acesso ao conhecimento. Mesmo levando em consideração que há 15 ou 20 anos foram criados programas sociais que facilitam a entrada das pessoas nas universidades, das pessoas da classe média baixa nas universidades. Porém, isso não é suficiente para aumentar, não tem sido suficiente para aumentar os níveis de conhecimento da população de forma significativa. Para que a gente consiga uma transformação social, não tem sido suficiente. É bom, mas não é suficiente. Então, as pessoas da classe média baixa, existe uma discrepância muito grande nos níveis de conhecimento. E as pessoas que têm um bom nível acadêmico, que têm uma boa formação acadêmica, geralmente têm um conhecimento específico em alguma área. E que pode ser, por exemplo, um advogado que conhece apenas das questões jurídicas, das questões de direito. Mas para ele falta, por exemplo, conhecimentos na área de nutrição, para ele cuidar melhor da saúde, para ele se alimentar melhor, conhecer o índice glicêmico, as categorias dos alimentos, né? O índice glicêmico dos alimentos, as categorias, né? Ou, por exemplo, pode existir um nutricionista que não entende nada das construções, que não entende nada não tem noções da importância da arquitetura para uma sociedade, por exemplo, né? Então, elevar o nível de conhecimento das pessoas vai muito além, né? Das pessoas da classe média baixa que na grande maioria tem ainda pouco acesso ao conhecimento, né? Vai muito além disso. Uma expansão intelectual coletiva, ela abrange todas as classes sociais, todas as pessoas de todas as classes sociais, né? Então, vai ser um pouco para as pessoas que já têm um bom nível de escolaridade, um bom nível acadêmico, vai ser um pouco uma troca de conhecimentos, né? Então, os arquitetos que tiverem interesse, eu
aconselharia, né, que todo mundo participasse, mesmo pessoas com um bom nível acadêmico, pessoas com uma estrutura de vida forte, que participem desse projeto, porque é uma integração social, né? Ou seja, os arquitetos vão expandir o conhecimento nas áreas relacionadas à saúde, por exemplo, né? Nutricionistas vão expandir o seu conhecimento nas áreas voltadas à justiça social, por exemplo, né? E vice-versa. Né? Então, esse projeto ele foi feito sob medida para a sociedade brasileira, para todos os níveis, para todas as classes sociais, né? Ele foi feito realmente sob medida. Então, agora nós vamos conhecer... Antes disso, é importante ressaltar que o projeto CSB, ele está dividido, a implementação do projeto CSB está dividida em duas fases, né? A fase inicial tem a duração de 10 anos, e a segunda fase do projeto são mais 10 anos. Então, a implementação do projeto Consciência Social Brasileira, no total, até que a gente consiga corrigir a dinâmica social, tratar os problemas sociais e estabelecer um novo funcionamento para a sociedade brasileira, no total são 20 anos para a gente conseguir implementar. E é importante dizer também, é importante dizer também que nós, brasileiros, por diversos motivos, e um deles é pela nossa posição geográfica, pelo nosso tamanho, geograficamente falando, nós, de alguma maneira, somos responsáveis também um pouco pelos países da América Latina, né? Essa é uma informação cientificamente comprovada, que não adianta a gente fazer uma transformação social e tratar as feridas sociais no Brasil sem ajudar os países da América Latina e da América Central. Porque hoje nós temos problemas, a crise migratória mundial, por exemplo, ela tem a ver muito com as feridas sociais de outros países que afetam, por exemplo, o Brasil, né? A grande crise migratória, onde vem, por exemplo, os venezuelanos, os latinos no geral, vêm tentar resgatar suas vidas, estruturar suas vidas no Brasil. Então nós temos responsabilidade com esses países também, né? E a fase inicial do projeto tem a duração de 10 anos. E para que a gente consiga realizar essa transformação social, nós precisamos expandir o intelecto de forma coletiva, e nós temos aqui algumas áreas de conhecimento que serão obrigatórias para todos os participantes do projeto, né? Que eu, mais uma vez, aconselharia que todas as pessoas participassem, de todas as classes sociais, porque esse projeto ele vai muito além da erradicação da pobreza, né? A erradicação da pobreza é uma das partes desse projeto, né? Mas ela se inicia, esse projeto se inicia tratando a alma das pessoas, regenerando o mundo interior das pessoas, de todas as classes sociais, né? Porque eu considero que eu constatei isso, né? Estudando a sociedade, de que existem pessoas com uma estrutura de vida forte, mas que estão infelizes no âmbito do seu mundo interior, né? São pessoas com um alto padrão de vida, mas que, na maioria das vezes, quando fecham a porta de suas casas e entram para dentro de suas casas, se deparam com algum vazio, com feridas emocionais que precisam ser tratadas, né?
E para essas pessoas que têm um alto padrão de vida, muitas vezes fazem terapias, têm dinheiro, né, têm recursos para fazer terapias, esse projeto, ele surge, né, nós temos a nossa terapia, que ela é uma metodologia exclusiva, que está sendo criada agora, foi desenvolvida agora, né, nós temos uma terapia que pode ser complementar a uma terapia que essas pessoas já estejam... Pode ser não, ela é uma parte complementar às terapias que hoje são aplicadas nos consultórios de psicanálise, e psicologia. Por isso que é interessante que todas as pessoas participem. Então agora nós vamos conhecer as principais matérias obrigatórias que nós vamos estudar nos próximos 10 anos. Com licença, é que eu tenho uma coisa que eu ligo a câmera para gravar e dá alguma coceira. Ou eu começo a suar na frente da câmera, ou meu rosto começa a coçar. Eu não sei, eu acho que é nervoso isso. Ó, agora tá coçando aqui. No outro vídeo ficou coçando aqui. E eu sei que não fica legal, só que agora eu não posso interromper, não posso parar, entendeu? Foi só uma paradinha rápida. Então agora nós vamos conhecer as matérias que são obrigatórias, todo mundo vai ter que estudar, tá? Essas matérias aqui, para passar de ano, para passar de fase, para construir o patrimônio individual, todo mundo vai ter que estudar. Então vamos lá. A matéria número 1, que está separada aqui, é a psicologia, né? A psicologia, ela entra como a matéria número 1, porque essa terapia, essa transformação social, ela se inicia com uma terapia chamada a terapia social regenerativa intracelular, né, que é onde nós identificamos os problemas sociais, separamos por grupos, contabilizamos os grupos, e a próxima fase é a terapia individual, ou seja, a partir do momento que a gente faz, nós separamos os grupos, porque determinadas pessoas têm determinados tipos de problema, outras pessoas têm outros tipos de problema. Então, quando a gente faz essa investigação social, naturalmente surgem grupos de pessoas com características diferentes, com problemas diferentes. Por isso é uma terapia social, regenerativa intracelular. A partir do momento que ela entra para dentro da célula social, ela passa a ser a terapia da consciência individual. Mas é importante passar por esse processo de identificar os grupos e contabilizar as pessoas e enumerar mesmo os problemas sociais e quantas pessoas são e tudo. Então, a primeira matéria é a psicologia. O primeiro tema da psicologia é o autoconhecimento, né? Ele é imprescindível justamente para que a gente consiga identificar os problemas e ajudar as pessoas dentro de suas necessidades individuais, né? O autoconhecimento. O tema número 2. O tema número 2 da psicologia, relacionamentos saudáveis. O tema número 3, a observação da sociedade do ponto de vista da psicologia. O próximo tema são as 24 áreas da consciência individual. Está no primeiro vídeo, na primeira apresentação para o governo federal. Mas eu vou falar para vocês aqui agora, para a gente refrescar a memória. Primeira área da consciência individual é a consciência base. Segunda área da consciência individual é o pilar do amor. Terceira área da consciência individual é a consciência familiar. Quarta área da consciência individual é a casa. Quinta área da consciência individual é o pilar do respeito. Sexta área é o pilar da confiança. A sétima área da consciência individual é o pilar da consciência, que se refere às escolhas.
8ª área da consciência individual, aprendizados e tarefas simples. 9ª área da consciência individual, escola, curso ou faculdade. 10ª área da consciência individual é a boa relação com o seu corpo. 11ª área da consciência individual é a consciência ambiental. 12ª área da consciência individual, modo flexível. 13ª área da consciência individual, modo neutro. 14ª área da consciência individual é a área do trabalho. 15ª área é a consciência social individual, que se refere à percepção de cada um sobre a sociedade, como a sociedade trata as pessoas e a contribuição social de cada um para com a sociedade brasileira. 16ª área da consciência individual é registro midiático. 17ª área é a parte espiritual. 18ª área é a área dos sonhos e projetos. 19ª área. Ai meu Deus, falei no modo neutro? Pulei o modo neutro? Gente, a 13ª área é o modo neutro, tá? Não sei se eu pulei. Acho que eu pulei, tá? 19ª área da consciência individual são as certezas e opiniões formadas. São as certezas e opiniões formadas. 20ª área da consciência individual é a área dos aprendizados complexos. 21ª área da consciência individual é a área dos problemas e das soluções. 22ª área da consciência individual são as estruturas de conhecimento. 23ª área, vida material e patrimônio. 24ª área, consciência midiática individual, é a CMI, que é o resultado da comunicação de pessoas com uma estrutura de vida completa, ou seja, é o resultado da comunicação de pessoas com as 24 partes da consciência individual. Esse daqui é o primeiro desenho da CMI, tá? Consciência midiática individual. Depois a gente vai estudar esse desenho aqui. A próxima matéria obrigatória que todos vão ter que estudar no Brasil e em todos os países que a gente for implementar esse projeto, que são países que estão sob nossa responsabilidade, não tem como fugir disso. Nós somos responsáveis pelos países da América Latina e América Central, de todas as formas, né? Então, são matérias obrigatórias para eles também. A próxima matéria é a sociologia contemporânea, que se refere a uma renovação da sociologia, onde a sociologia passa de ser uma disciplina acadêmica descritiva e ela passa a ter uma função mais prática nas transformações sociais, né? Outra característica dessa renovação da sociologia é que ela leva muito a sério a consciência individual das pessoas, né? Essa renovação se refere, tem como base, né? O conceito base é que uma sociedade, a consciência social de um país, ela é formada a partir da consciência individual de seus habitantes, né? Esse é um conceito base da sociologia contemporânea, né? E o outro conceito base é que ela passa, ela evolui de uma matéria, de uma disciplina acadêmica que fazia basicamente uma descrição da sociedade, dos grupos e do funcionamento de uma sociedade, e ela passa a ter um papel direto nas transformações sociais, né? De uma forma que até hoje não havia acontecido, né? Por isso se chama sociologia contemporânea. O tema 1 da sociologia contemporânea é a formação das estruturas mentais.
O segundo tema são as 12 perspectivas sociais, né? O terceiro tema é a arquitetura abstrata, que se refere ao que nós construímos no nosso mundo interior, tanto a nível de conhecimento, quanto a nível de aprendizados complexos, quanto as nossas escolhas, né, referentes, né, que se referem ao bem e ao mal. A gente vai estudar as construções do nosso mundo interior na arquitetura abstrata. Próximo tema, quarto tema da sociologia contemporânea é a sociologia digital, que se refere à digitalização dos meios de se observar, captar informações e os dados das sociedades, né? Porque antigamente a sociologia ela era feita com base na observação dos sociólogos a partir da imprensa, dos livros e do cotidiano daquele sociólogo, né? Antigamente, nos primórdios da sociologia, a sociologia era feita assim, né? Hoje em dia, com toda a revolução tecnológica, contudo, a sociologia pode ser feita de forma digital. A sociologia precisa das tecnologias hoje para existir, para funcionar, para estudar as sociedades, né? Então, é a digitalização das formas de se fazer sociologia digital. Próximo tema é a filosofia, que se refere à construção de um pensamento social. O próximo tema é saúde e longevidade. Tema 1, a próxima matéria é saúde e longevidade. O tema 1 de saúde e longevidade é nutrição, imprescindível para as transformações sociais, com foco na consciência individual das pessoas, que vai muito além da saúde mental, da parte psíquica, né? Nós cuidamos também, a nossa ideia é cuidar também da saúde física e estender, né? E prolongar a expectativa de vida das pessoas, né? O segundo tema é educação física, também entra como um tema, todos os temas são obrigatórios, né? Educação física é um tema imprescindível na vida de qualquer ser humano. São conhecimentos imprescindíveis na área de educação física. Terceiro tema, prevenção de doenças, imprescindível. Tema número 4, genética. Tema número 5, epigenética. O próximo tema consiste em um problema social gravíssimo que requer um trabalho social específico, onde é importante fazer uma preparação da sociedade, uma preparação de todos os países para a gente abordar esse tema com a seriedade que ele precisa, com a seriedade que ele merece. O próximo tema das matérias saúde e longevidade é o estudo do HIV na sociedade brasileira e no mundo, e toda a história, toda a evolução e tudo que está acontecendo dentro desse grupo social ao redor do mundo, né? Nós temos o HIV hoje representa o terceiro maior problema global, assim, o terceiro maior problema mundial, que ele precisa ser abordado com a seriedade que merece e precisa ser tratado. Tudo que está acontecendo precisa ser tratado, tá? A próxima matéria é a matéria de artes, tá? Tema obrigatório, imprescindível também. Tema 1 de artes, história da arte. Tema 2, o papel da arte nas transformações sociais. Tema 3, a arte como ferramenta na erradicação da pobreza. Uma ferramenta imprescindível, uma ferramenta valiosíssima na erradicação da pobreza. Próximo tema de artes, design de interiores. Tema 1, estilo de design, estilos de design. Tema 2, a influência do design de interiores na vida das pessoas, na vida pessoal, né?
Tema 3, decoração de ambientes. Próximo tema de artes é a moda. Tema 1, a moda no Brasil. Tema 2, características sociais e culturais expressadas através da moda. Tema 3, a moda em diferentes épocas. Tema 4, os estilos. Tema 5, o papel da moda nas transformações sociais. E o tema número 6 é a moda ao redor do mundo. Tema 7, próxima matéria de artes, arquitetura. Tema 1 de arquitetura, estilos de arquitetura. Tema 2, os maiores arquitetos da história. Tema 3, grandes obras arquitetônicas. E o tema 4, arquitetura versus construções. Nós falamos disso no vídeo anterior, que é a diferença que existe entre uma construção arquitetônica e uma construção comum, uma construção porque assim, arquitetura, a palavra arquitetura, o arque da palavra arquitetura se refere à arte. Então, para uma construção ela ser considerada uma obra arquitetônica, ela tem que ter um teor artístico. Se uma construção ela não tem nenhuma informação artística, ela é apenas uma construção. Ela não é uma obra arquitetônica. Por isso nós vamos estudar tema número 4, arquitetura versus construções, né? Ou seria construções, obras arquitetônicas versus construções comuns, né? Tema número 5, as construções no Brasil. Tema número 6, o papel da arquitetura nas transformações sociais. Próxima matéria, justiça social. Tema número 1, combate ao racismo. Tema número 2, combate à homofobia. Tema número 3, combate ao preconceito de classes. Tema número 4, combate ao ódio gratuito e ao sentimento de superioridade. Imprescindível. Próxima matéria, matemática social. Tema número 1, contabilizar os grupos. Tema número 2, representar os problemas sociais através dos números. Tema número 3, estabelecer novas linhas de pensamento e soluções para esses problemas. Por exemplo, controle da taxa de natalidade. O tema número 4 são as diretrizes para o crescimento econômico e a erradicação da pobreza. Tema número 5, organização financeira e construção. Tema número 5, organização financeira e construção do patrimônio individual. Próxima matéria, idiomas. Aí agora a gente entra aqui um pouquinho em uma dúvida, né? A gente entra aqui. Os idiomas obrigatórios, que entram como obrigatórios, né? Até 2 semanas atrás, apareciam o inglês e o espanhol como temas obrigatórios. Já que no continente americano, os idiomas predominantes são o inglês e o espanhol. Só que nós estamos falando da consciência social brasileira, né? E somos nós quem vamos levar essa ideia, levar esse conceito, pelo menos acredito eu, né? Somos nós quem vamos levar essa ideia para os países da América Latina, da América Central, da América do Norte também, considerando que eles têm também problemas sociais graves, eles precisam também ou construir uma consciência social ou tratar uma consciência social que já existe, né? Os países da América do Norte. Então,
considerando que esse projeto é um projeto sobre a consciência social brasileira e que somos nós quem vamos levar, eu coloquei aqui o português, o idioma português também entra como um tema obrigatório para as pessoas aprenderem. Ou seja, os latinos, nossos amigos, nossos irmãozinhos dos países vizinhos, dos países latinos, eles vão estudar inglês e português, porque o espanhol eles já falam. Aqui no Brasil nós vamos estudar o inglês e o espanhol até chegar no nível fluente. E nos países da América do Norte eles vão estudar o português e o espanhol. E assim, só que todo esse material aqui, ele são temas obrigatórios e tal, mas podem passar por atualizações, entende? Podem passar por algumas atualizações, tem algumas matérias talvez que nós vamos precisar inserir, tem outras matérias que, aqui não sai nenhuma. Se for, essa questão do idioma português vai ficar pra gente decidir em conjunto, né? Mas fora isso, eu acho interessante que as pessoas aprendam, né? Que aprendam o nosso idioma e a gente expandiu a nossa língua para outros países, né? E que o continente americano seja um continente de poliglotas, né? De pessoas com 3 idiomas, né? Que falam 3 idiomas, né? Conhecimento nunca é demais. Então, depois a gente decide isso em conjunto. Por mim, fica como um tema obrigatório também o estudo da língua portuguesa, né? Próxima matéria, História. A história tem um papel fundamental na expansão do pensamento, na nossa percepção do tempo e também muito quando a gente estuda a história e a gente absorve esses conceitos, traz esses conceitos um pouco para a nossa vida pessoal, pelo menos comigo, né? Me traz uma nova percepção do tempo, me traz assim um sentimento de gratidão muito grande, porque eu estou viva, eu estou aqui, eu faço parte dessa geração do século XXI, da era contemporânea, com todas as tecnologias, com todos os recursos disponíveis para fazer uma grande transformação social. Então, dependendo de como está a consciência das pessoas, ou de como a gente observa a história da humanidade, nós somos privilegiados por estar aqui. Então, a história, ela entra como... todas, né? Todas essas matérias são imprescindíveis e são fundamentais, né? E a história tem isso, né? Tem esse poder, né? De fazer a gente valorizar. Porque, por exemplo, as pessoas que viveram, né... Não sei, por exemplo, no período renascentista, no século XVII, XIX, nunca me lembro desses negócios dos séculos. Eles foram privilegiados, eles participaram de um grande movimento social, foi muito bonito, eles deixaram obras de arte valiosíssimas, deixaram grandes tesouros da pintura e da arquitetura. Porém, já fazem 3 ou 4 séculos e essas pessoas já não estão mais aqui, entende? Então, eles foram uma geração de pessoas privilegiadas, mas já não tem o dom da vida mais, entende? Então, a história, ela traz essa reflexão, né, do poder que nós temos nas mãos, o privilégio que nós temos nas mãos hoje, de estar aqui com todos os recursos tecnológicos e com todos os recursos, né, que a gente precisa. Então, história. Próxima matéria é geografia. A geografia é imprescindível para uma melhor compreensão do organismo social brasileiro, né? E falando, né, que é necessária a implementação desse projeto em todo o continente americano, né? É imprescindível a gente olhar todo o continente americano como um corpo, né? Um continente, né? Ou olhar... Só um minutinho, porque eu tinha separado aqui
as matérias de geografia, os temas de geografia. Acho que eu não tá por aqui, então. Imprescindível para o estudo do organismo social, né? Que se refere à geografia, ao espaço geográfico, a fauna e a flora, as células sociais, a quantidade de células sociais, né? A geografia é imprescindível, né? Para o estudo dos organismos sociais, no geral, né? Ciências, próxima matéria, ciências. As ciências têm o poder... Peraí. Os cientistas têm o poder de ajudar muito a humanidade em vários aspectos, né? Na cura de doenças, na melhora da saúde das pessoas e da qualidade de vida, na longevidade, nas questões alimentícias, a ciência tem um papel fundamental também. Nas questões de DNA, nas questões ambientais e muitas outras questões, né? E é imprescindível, é importante a gente estudar as ciências para a gente aprender com esse grupo social que representa a elite do conhecimento mundial, né? Eles são, assim... É o grupo social com as maiores estruturas de conhecimento de todos os grupos sociais, são os cientistas, né? Eles são, na hierarquia do saber, os cientistas são o topo, eles são a nata, né? Eles são a elite mesmo do conhecimento, né? Então é importante a gente respeitar, a gente estudar com eles, estudar e aprender com eles e acompanhar, né? Os avanços da ciência, acompanhar de perto os avanços da ciência vai ser algo muito especial para todo mundo, né? Principalmente considerando que tem muitas coisas dentro da área de ciências, muitas coisas que eles sabem e que são boas para a humanidade, mas eles não revelaram ainda, né? Eu acho que a gente precisa passar por uma transformação social, passar por uma expansão intelectual, coletiva, uma expansão da consciência e a gente conquistar essas pessoas de alguma forma, né? Conquistar o coração deles, para que eles compartilhem esses segredos tão importantes com a humanidade, né? E entender por que eles escondem tantas coisas legais que eles sabem, né? Por que eles não revelam esses segredos pra gente, sabendo que muitas pessoas estão muito aflitas, né? Estão sofrendo demais, necessitando desvendar esses segredos da ciência, né? Para viver melhor, né? Para salvar suas vidas e para viver melhor. Então, é muito importante a gente estudar, a gente estar perto deles, a gente criar um ambiente social para eles, onde eles se sintam felizes, se sintam acolhidos e se sintam à vontade para compartilhar com o mundo as coisas boas que eles sabem, né? Evolução, próxima matéria, evolução. Ok, próxima matéria, evolução. Estudar a evolução é importante para observarmos a expansão da mentalidade coletiva ao longo do tempo, considerando que tudo o que está acontecendo no mundo hoje pode evoluir. E existem muitas coisas ruins acontecendo, né? Então, a partir do momento que a gente estuda a evolução, né? Esse trabalho das perspectivas sociais, ele nos traz ele nos dá uma ideia, né, da evolução de tudo que o que pode acontecer no mundo se esses defeitos sociais, se essa dinâmica social não mudar, né, o futuro da humanidade, a evolução de tudo que está acontecendo para a humanidade
se não mudar, né, vai trazer muitos prejuízos para a humanidade, né? Vai trazer já está trazendo muito sofrimento, né? Então, estudar a evolução é importante, tanto para a gente conseguir observar as coisas ruins e modificar, tanto para a gente fazer um cálculo quando essa modificação, quando essa transformação social acontecer, e a gente estudar e a gente calcular mais ou menos a evolução das coisas boas que podem acontecer, né? Não apenas as coisas ruins, mas das coisas boas a partir de uma transformação social. Como que a gente vai estar daqui a 10 anos, né? Com essa mudança social, como que a gente vai estar? E fazer um cálculo aproximado da evolução das coisas boas também, né? Próxima matéria imprescindível é a comunicação social. É importante, é necessário que as pessoas aprendam. Ai, só um minuto. Eu tô gripada hoje. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Tô gripada. É necessário que as pessoas aprendam a verdadeira função dos meios de comunicação dentro de uma sociedade e o papel da imprensa nas transformações sociais, né? Se a gente for levar em consideração que a sociedade hoje, né, a grande parte do mundo hoje, a consciência das pessoas hoje está funcionando de maneira invertida, né? Existe essa inversão de valores, essa ambivalência social, né? A gente consegue observar que os meios de comunicação nem sempre funcionam da forma correta, né? E muitas vezes eles são utilizados para prejudicar as pessoas, prejudicando a sociedade, né, de alguma forma, porque a partir do momento que o meio de comunicação prejudica uma célula social, ele já está agindo contra a sociedade, porque todas as células sociais são importantes. Então, é muito errado usar os meios de comunicação como uma arma para destruir a vida das pessoas, a imagem das pessoas, né? Então, no estudo da comunicação social, a gente aprende tanto a melhorar a nossa comunicação, né? Ele serve para uma CMI, para a CMI das pessoas, né? A área 24, quanto para a gente entender o verdadeiro papel dos meios de comunicação dentro de uma sociedade. Próxima matéria é o estudo das tecnologias, né? As tecnologias hoje são engrenagens muito importantes que movem o mundo, né? Hoje em dia o mundo não funcionaria mais sem as tecnologias, né? Como era antigamente, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Hoje já não funcionaria porque as sociedades são muito massivas, né? Nós precisamos das tecnologias realmente para funcionar, né? E é necessário estudar para que todos acompanhem e participem das evoluções tecnológicas. Nós estamos já com aproximadamente 1 hora, né? 43 minutos de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. E a gente se vê na próxima parte, onde eu vou abordar as próximas perspectivas sociais. Nós temos fica faltando a PS9, Perspectiva Social da Fábrica, PS10, Erradicação da Pobreza, PS11, Perspectiva Social da Empresa, e a PS12, que são as celebrações, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.